Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Jean Saulo. Galera, dando continuidade à nossa série de vídeos, comentando sobre... Hoje nós iremos comentar sobre a fase 6 e a fase 7 do MSA. É depois da vinheta, vamos lá. Para quem não viu ainda, eu já comentei sobre a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. E hoje nós iremos comentar sobre a fase 6 e a fase 7. Bom, dentro da fase 6 nós temos alguns pontos aqui, tom e semitom, acidentes, né, sustenidos e bemol, escalas diatônicas, escalas maiores. Depois ele traz alguns exercícios sobre as escalas. Na fase 7 nós temos a teoria de armadura de clave. Aqui ele vai trazer a fórmula de compasso, né, ternário composto, que é a fórmula de compasso em 9. O movimento, né, exercícios, movimento alternativo para solfejo em 9. Fórmula de compasso em 12, movimento em 12, então ele faz a mesma coisa, né? Ele apresentou o 9, agora ele vai apresentar o 12 com o mesmo roteirinho, tá? Bom, eu tô curioso aqui para saber de tom e semitom, como que ele deixa definido, porque é uma coisa que no MTS eu acredito que ficava um pouco meio vago, né? Vamos ver como é que ele trouxe essa parte de tom e semitom. A partir da página 52, a gente inicia então aqui a fase 6, tom e semitom. Aqui ele coloca a definição de semitom, depois ele fala o tom. Aqui ele deixa alguns exemplos, acho bastante importante os exemplos, né? Eu acho que o MTS tinha poucos exemplos nessa parte. O teclado é uma ótima opção para o aluno poder entender essa questão de tons e semitons. Bom, aqui ele fala um pouquinho dos acidentes, sustenido e bemol. Lembrando que esse conteúdo no MTS era o módulo 6. Acidentes são sinais de alteração, então ele coloca aqui, né, a definição dos acidentes, sustenidos e bemóis. Muito importante sempre trazer o teclado para exemplificar, tá? Mesmo que o aluno não esteja aprendendo a tocar um piano ou um órgão, mas ele, através do teclado, ele consegue visualizar. Teclado, o piano, é como se fosse um instrumento universal, né? Todo mundo conhece o teclado, né? A forma de um teclado, a imagem de um teclado. Pensa num piano, já vem a imagem do teclado na cabeça, teclas brancas, teclas pretas. Então aqui ele fala do bemol também. Definição de semitom cromático e diatônico. Muito bom, sempre com os exemplos, sempre bom exemplificar. Aqui ele fala um pouquinho sobre o uníssono. E 6.3 ele vai começar então a trabalhar com escalas. Isso é importante porque assim, aqui ele adiantou. Como ele é um método mais simplificado, então ele vai adiantando as coisas. Escala era uma coisa que aparecia no módulo 9, 10 do MTS, eu não lembro bem. Mas demorava um pouquinho para aparecer a questão de escalas. Aqui ele já trouxe antes. Definição de escala, escala cromática, escala diatônica, né? Definição de escala diatônica, formada por tons e semitons. Aqui ele fala da escala de Dó, os graus da escala. A definição, né, de cada grau, como que é chamado cada grau. Primeiro grau tônica, segundo grau supertônica, mediante, subdominante, dominante e assim por diante. Bom, definição de escalas diatônicas. Então aqui ele vai começar a falar um pouquinho sobre as escalas diatônicas maiores, tá? Nesse método trataremos apenas das escalas maiores, tendo em vista que todos os nossos hinos são escritos apenas em tonalidades maiores, tá? Então, método simplificado. No hino, só tem hino em tonalidade maior, então a gente vai trabalhar com escala maior, não vou trazer a menor. Diferente do MTS, que já trazia a escala menor. Aqui a definição de escala maior, aqui ele trouxe a escala de Dó maior no teclado. A escala de Dó maior é a sequência de tons e semitons, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aqui a escala de Dó maior nas 3 claves, ele sempre está frisando muito isso, né? Porque é um método que está trabalhando com alunos que vão tocar diferentes instrumentos. Então uma tuba, um cello, um trompete, uma viola, clave de Dó, tá vendo? Então ele trabalha com diferentes claves para o método abranger diversos instrumentos e não ficar só na clave de Sol. Escala maiores com sustenidos. Então agora ele vai começar a apresentar para a gente a formação das escalas com sustenido. Tá? A primeira é a escala de Sol maior, que vai ter o Fá sustenido aqui. Sempre traz no teclado, isso é muito importante. Então ele deixa tudo bem exemplificadinho aqui.
Para dar um tom aqui, tem que pôr o Fá sustenido, porque entre o Mi e o Fá e o semitom. Então, ficou um tom aqui, e entre o Fá sustenido e o Sol é o semitom. Então, deu certinho a sequência, porém, tem que ter o Fá sustenido. Por isso que a escala de Sol maior, ela possui o sustenido. Porque as escalas, pessoal, sempre começa pelo quinto grau e ela segue essa sequência. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Escala diatônica maior segue essa sequência. A gente decora assim, sempre o sétimo grau altera. Então ele ganha um sustenido sétimo grau. E esse sustenido, o Fá sustenido, ele é conservado na próxima escala. Então a próxima escala, que vai ser a escala de Ré maior, ela vai conservar o Fá sustenido. Então ela vai ter o Fá sustenido, porém ela vai ganhar mais um sustenido. Então a próxima escala, deixa eu ver se ele apresenta aqui, ó. A próxima escala, a escala de Ré maior, ela começa com Ré, ela conserva o Fá sustenido, o sétimo grau dela é alterado, que é o Dó sustenido. Tá? Então essas são regrinhas básicas aí, formação de escalas maiores com sustenidos. Ele não apresenta todas, ele não exemplifica todas. Ele dá 2 exemplos, desses 2 exemplos o aluno consegue deduzir as próximas. Mas ele traz exercícios, isso é muito importante. Exercitar, fazer exercícios. Não adianta nada a gente passar um monte de teoria, um monte de regra e o aluno não fazer exercícios para fixar, tá bom? 6.7, escalas com bemóis, tá? Então aqui ele traz a teoria para a formação de escalas com bemóis, segue o mesmo padrão, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então o quarto grau da origem, tá? A próxima escala. Nesse caso aqui, começa com Fá. Para dar o semitom aqui no caso, eu preciso do Si bemol, senão não dá o semitom, entre o Lá e o Si é um tom, então para dar o semitom ele precisa descer aqui para dar o Si bemol, ok? Entre o Si bemol e o Dó dá um tom, entre o Dó e o Ré um tom, entre o Mi e o Fá um semitom. Então a escala de Fá maior possui o Si bemol. O quarto grau dá origem à próxima escala, então a próxima escala será a escala de Si bemol maior. Mesma coisa, ó. Escala de Si bemol maior. Quarto grau de Fá é Si. Na formação de escalas com bemóis, o quarto grau sempre sofre uma alteração, então ele ganha o bemol. A próxima escala aqui no caso será a escala de Mi bemol maior, e assim por diante. Não é a intenção desse vídeo explicar passo a passo detalhadamente como que são formadas essas escalas. Terminando a fase 6, então a gente inicia aqui a fase 7, ele vai falar um pouquinho sobre a armadura de clave. Aqui ele está falando, né, que o Fá vai ser sustenido, todos esses Fás aqui são Fá sustenidos. A mesma coisa aqui, Si e Mi bemol. Aqui ele está falando da armadura de clave, das escalas. Tá? A escala de Si bemol ela vai ter essa armadura de clave e assim por diante. Ó. Cada tonalidade, cada escala tem a sua armadura de clave. Aqui ele coloca então a ordem dos sustenidos. Aqui é uma dica para identificação rápida das escalas maiores com sustenidos, que é aquela dica que todo mundo passa, que é eleva um grau do último sustenido, porque aí você acha o nome da escala. Aqui é a armadura de clave das escalas com bemol, e aqui uma dica para achar o nome da escala, que é olhando o penúltimo bemol. Se for um bemol, Si bemol, por exemplo, mas só tem Si bemol na armadura de clave, como que eu faço para achar? Sobe 5, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, porque aí vai dar o Fá maior. Então, ou você só decora, né? Quando tem um bemol, a tonalidade de Fá maior. Fórmula de compasso em 9, tá? Então aqui ele vai apresentar pra gente as fórmulas de compasso. 9 por 8 e 9 por 4, que são as fórmulas de compasso que aparecem nos hinos, tá? Então você vê que ele não apresentou 9 por 2, 9 por 1, 9 por 16, não. Só focou nas fórmulas de compasso que aparecem nos hinos. Aqui ele explica o movimento do solfejo. Galera, esse movimento do solfejo eu ainda não estudei, eu ainda não fiz ele. Então eu não sei falar para vocês se ele vai ser fácil ou difícil, se ele ajudou, se ele dificultou. Se alguém está estudando esse movimento, esse novo movimento aqui que o MSA apresenta, aí vocês me falam se está sendo difícil, se está sendo fácil, como que está sendo esse movimento aqui de solfejo. Aqui ele traz exercícios, aqui ele já traz então o movimento alternativo, que é o que a gente já fazia no MTS, tá? Se é ternário composto, a gente faz o movimento do ternário. Tem que lembrar, né, que no compasso composto, cada tempo tem 3 movimentos. Então, se é um ternário composto, 9 por 8, dentro de cada semínima pontuada tem 3 movimentos, tá? Então, a gente chama isso de primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. E para solfejar, a gente vai marcar esses 3 tempos.
Então esse é um movimento alternativo de solfejo. Aqui exercícios de solfejo e leitura métrica. Aqui ele pede para solfejar alguns hinos, continua com solfejo. Aqui ele não traz a clave, né? Então ele pede para pôr a clave. Fórmula de compasso em 12, quaternário composto. Nos nossos hinos nós só temos 12/8, por isso que ele só trouxe 12/8. A mesma coisa, o mesmo padrão que ele apresentou para o 6 e para o 9, ele vai apresentar para o 12. Primeiro ele apresenta essa sugestão de solfejo, depois vem os exercícios, depois ele traz o movimento alternativo, que é o que a gente já fazia no MTS, ó, quaternário, movimento dentro de cada tempo, 3 movimentos. 4 vezes 3, 12, tá? Então dá 12 movimentos. 49 aqui, leitura rítmica, 50 a mesma coisa, sempre para pôr a clave, né? Ele não traz. Leitura rítmica, 55 solfejo. Aqui uma informação importante. A partir deste ponto, os exercícios de leitura métrica ou solfejo estarão com as claves definidos no início do pentagrama. Então vai ter clave de Sol, clave de Dó e clave de Fá. Esses exercícios estarão sem indicação de velocidade, todavia o candidato deve manter uma velocidade constante durante todo o exercício. Aqui o aluno vai escolher então qual vai ser a clave que ele vai estudar. Se ele está aprendendo a tocar um instrumento no método é clave de Sol, então ele vai aprender, vai solfejar a clave de Sol. Aqui ele traz a sugestão. Se ele está aprendendo viola, então ele vai solfejar na clave de Dó. Clave de Fá, se ele está aprendendo tuba, cello, enfim, instrumentos que trabalham com clave de Fá, certo? E aqui, então, todos esses exercícios de solfejo e leitura métrica, ele traz essas 3 opções, ok? Linguagem rítmica, como não tem, né, clave, então todo mundo faz, normal, tá? E aqui a gente entra, então, na fase 8, tá? E a fase 8 a gente deixa para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso, beleza? A fase 8 ele já trabalha então com a parte de tonalidade, beleza? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando esses vídeos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.